amigos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Blender para iniciantes. Este é o capítulo 10, onde vamos aprender um pouco mais sobre cenas e camadas. A aula passada foi um capítulo muito importante, eu poderia dizer até que é uma base essencial para a gente poder estar fazendo qualquer coisa aí com o Blender, né? A aula de hoje, ela vai ser uma aula um pouco mais leve. Esse assunto de camadas, ele não é um assunto tão importante para quem está começando a trabalhar com o Blender, que ainda tem aí dificuldades para poder estar modelando um objeto, aplicando texturas, a parte de animação. Eu acredito que esses são os pontos básicos e mais importantes nesse primeiro momento, né? Mas a gente tem que estar tratando sobre este assunto também, porque mais lá na frente vocês podem estar utilizando esta funcionalidade que vai lhe trazer aí algumas facilidades para a utilização do programa Blender. Eu sou o Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos. Bom pessoal, começando aí então com o nosso capítulo 10, eu vou criar aqui alguns objetos para a gente poder ter uma primeira visão do que é esse assunto relacionado a camadas, tá? Então eu vou criar aqui uns 3 objetos, vou deixar eles mais ou menos aí entrelaçados, né? Vamos criar aqui também um cilindro. E agora que já temos os nossos objetos, eu vou começar a explicar para vocês o que seriam as camadas. Então imagine que tudo que estamos visualizando aqui na nossa área de trabalho, ele pode ser separado em camadas. E o que seria isso? Seria um processo simples. Nós poderíamos pegar um objeto e definir este objeto em qual camada ele vai estar localizado. Então, como podemos fazer? Selecionamos o objeto, no caso estou selecionando aqui o nosso cubo, vou apertar a tecla M e nesse momento aparece aqui um menuzinho de seleção de camadas, né? Lembrando que nós estamos aqui, ó, no modo de objeto, ok? Tá? Então, apertando a tecla M, eu vou aqui selecionar em qual camada eu vou querer alocar o meu objeto, tá? Eu tenho um total de 20 camadas que eu posso estar aí escolhendo para serem utilizadas, né? Tanto faz você colocar um objeto na camada 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, ok? Então, fica a critério de cada um de vocês utilizar ou não este recurso. Por definição, o Blender ele já associa qualquer novo objeto que nós estamos criando na camada 1, né? Que é essa camada aqui que está marcada com uma cor mais cinza, né? Um cinza mais escuro. Então, eu vou definir agora que o meu cubo ele vai estar localizado na camada número 3. Já a minha esfera, eu vou colocar ela na minha camada número 2. E o meu cilindro pode ficar aqui na camada número 1. Bom, vocês devem ter observado que os objetos parecem que sumiram, né? Mas na verdade eles estão presentes aqui no meu projeto e o que está acontecendo é que por definição o Blender já está programado para iniciar exibindo os objetos que pertencem à camada número 1. E onde podemos então estar definindo onde vamos visualizar os objetos? Aqui nesse íconezinho das ferramentas, exatamente este ícone aqui, ao lado da máquina fotográfica, que representam uma espécie de fotografias empilhadas, né? Vamos clicar neste ícone e aqui temos a seleção das camadas e podemos observar que na minha cena está definida aqui apenas a camada número 1. Se clicarmos aqui na camada 2, observamos que a esfera agora aparece. E se clicarmos na camada 3, vocês conseguem adivinhar quem vai aparecer? Isso mesmo, o cubo, tá? E como poderíamos fazer para poder estar vendo todos esses objetos ao mesmo tempo? Poderíamos pressionar aqui a tecla Shift
E com a tecla Shift pressionada, podemos estar aqui selecionando mais camadas. Então aqui nós temos as 3 camadas sendo exibidas. E o que eu posso estar colocando nessas camadas? Eu posso colocar os objetos, eu posso colocar a minha câmera ou câmeras, né? Eu posso criar mais de uma câmera. Posso estar colocando na seleção de camadas também as luzes, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a minha câmera e vou colocar ela na camada de número 4. Ok? Então, se eu selecionar agora aqui a camada de número 4, nós conseguimos visualizar a câmera também. E a luz, que está localizada neste ponto aqui, nós podemos estar associando ela também em qualquer camada. Eu poderia, por exemplo, colocar ela na camada número 3, né? E aí, a partir do momento que eu seleciono apenas a camada 3, eu tenho todos os objetos, né? Todos os elementos que foram alocados a essa camada. Mas isso foi só para poder exemplificar para vocês, e eu vou associar agora esta luz na minha camada de número 5. Então, na camada 5 eu tenho a luz, na minha camada 4 eu tenho a câmera, na minha camada 3 o cubo, na camada 2 a esfera e na camada 1 nós temos aqui o cilindro. Ok? E para que serve tudo isso? Será que alguém consegue ter alguma ideia? Por que a gente poderia estar utilizando esse negócio de camadas? Nós podemos ter aí diversas utilidades, né? Por exemplo, eu tenho aqui um projeto que eu já criei. Vamos abrir ele. Ok, tá? Este é um projeto um pouco mais complexo, né? Deixa eu dar aqui uma navegada por cima, tá? Então eu fiz aqui uma cidadezinha, tá? Nada demais, tá, gente? Embora pareça ser um pouco mais complexo, vocês vão observar que aqui são cubos, né? Então eu coloquei vários cubos aqui, né? Vamos selecionar um aqui só para vocês poderem ver, tá? Eu tenho aqui um cubo. Lógico que aí eu fiz um processo de edição, criei um modelo inicial, um modelo parecido com este, né? E aí simplesmente eu fui alocando ele aqui na minha horizontal, na minha vertical, né? Ok? E fui colocando todos eles aí alocados numa certa forma, com uma certa simetria, né? De distâncias entre um prédio e outro, né? Eles são praticamente mesma distância, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, ok? E criei aqui um plano, tá? E criei aí mais alguns elementos, né? Temos aqui a câmera participando aqui do nosso projeto. Temos aí uns pontos de luz, tá? Aqui tem um ponto de luz, né? E aí coloquei alguns elementos aqui nesta posição também, né? Coloquei aqui um carro, né? Ou melhor, alguma coisa parecida com um carrinho, né? Eu não fiz um trabalho muito extenso, mesmo porque o objetivo do nosso curso aqui é uma coisa bem mais simples, né? Criei aqui uns bonequinhos para simular que são pessoas, tá? E fiz aí um processo de animação com os carrinhos, com essas pessoas, tá? E com a nossa câmera também. Eu vou rodar essa animação só para a gente poder ter aí uma ideia de como é que está essa animação, né? Então ele começa assim, a câmera entrando na cidade, os carrinhos se movimentando, os personagens aqui andando, né? Simulando que são pedestres, tá? Mas tudo isso eu fiz para poder exemplificar para que utilizamos estas camadas, tá? Então imagine, por exemplo, que eu estivesse aqui num plano um pouco mais complexo aqui, né? Tá? Vamos colocar em modo de wireframe, ok? Então vocês veem aí que à medida que vamos colocando diversos elementos, diversos objetos no nosso projeto, as coisas vão se tornando um pouco mais complexas, né? E aí, como poderíamos simplificar isso tudo para a gente poder estar aí trabalhando com o Blender de uma forma mais tranquila, né?
Então, por exemplo, se nós precisássemos fazer aí um trabalho no veículo, da forma como está, se nós não tivéssemos o recurso de camadas do Blender, nós teríamos aí que estar nos movimentando até chegar aí próximo de um veículo, né? Tentar colocar visão topo ou a visão frontal, ok? Aí teríamos que fazer, mas independente do que nós estivéssemos fazendo, nós teremos um bonequinho aqui, um personagem imitando uma pessoa, né? Uma simulação de uma pessoa, isso, né? Eu fiz um esboço rápido aí, né? E aí nós teríamos estes objetos na frente do nosso automóvel, né? E a gente precisaria estar fazendo aí algum trabalho de edição nele, pois isso poderia estar nos atrapalhando tudo isso, né? E também, imagine, por exemplo, se você tem uma cena onde você está no interior de uma sala e nessa sala você tem lá mesa, cadeira, lustre, móveis, enfim, tapete, sofá, né? Pessoas se movimentando nesse cenário. Então tudo isso pode se tornar um pouco aí complexo, né? E aí você precisaria estar ou acertando um probleminha de animação, ou precisaria estar remodelando alguma coisa nesse cenário. E aí tudo isso começa a ficar um pouco complexo, né? Para a gente poder estar aí trabalhando, ok, pessoal? Uma das utilidades da gente alocar objetos em camadas é que a gente poderia estar, vamos colocar nesse forma aqui, tá? Nessa forma aqui, vou colocar aqui na visão sólida. Então, uma das utilidades disso é que a gente poderia estar, por exemplo, retirando os elementos que estão associados a uma determinada camada e deixar apenas uma camada ativa, né? Então aqui eu estou com 1, 2, 3, 4 camadas, né? O que teríamos na nossa camada de número 1? O plano, apenas o plano. E na nossa camada de número 2, eu coloquei todos os edifícios, tá vendo, ó? Não existe mais nada. A câmera também está participando, ó. A câmera também está aqui na camada de número 2, tá? Mas poderíamos deixar apenas os edifícios. E na nossa camada de número 3, nós teríamos aqui os personagens que estão aí simulando as pessoas que estão andando na nossa cidade, né? E na nossa camada de número 4, teríamos aqui a animação dos veículos. Vamos fazer agora uma animação apenas dos veículos. Vamos colocar agora a visão da câmera, tá? E aí estamos vendo apenas os veículos se movimentando, né? Poderíamos ativar aqui nesta visão a camada do nosso plano. Poderíamos agregar também os pedestres, não poderíamos? E aí estamos vendo, ó, a movimentação de todos os pedestres, tá? Isso vai ajudar a gente a conseguir estar trabalhando de uma melhor forma, de uma forma mais fácil, se tivéssemos que fazer aí algum processo de alteração. Uma segunda utilidade que poderíamos ter aí para a utilização disso, eu vou abrir agora um outro projeto. Bom, e o que eu tenho aqui nesse projeto, tá? Eu tenho um objeto aqui, que é tudo isso aqui, é esse plano com essa espécie de favela. Eu criei aqui uma pequena representação de um barraquinho, né, de uma cabana, tá? Só para a gente poder aí ter uma ideia de como poderíamos estar utilizando as camadas na questão de nos auxiliar na utilização das lâmpadas, tá? E aí eu tenho aí uma iluminação que está dentro da minha cabaninha. Ela vai representar uma iluminação interna da casinha, tá? E eu tenho também aqui uma outra lâmpada que está localizada aqui, né? E esta lâmpada vai me representar uma iluminação que vai simular a luz do sol, ok? Bom, eu associei esta luz aqui na camada de número 2, tá? E na camada de número 3, eu
criei aqui a minha lâmpada dentro da cabana. Então, se ativarmos a camada 1 e a camada 3, nós teríamos no processo de renderização algo similar a isto aqui, ó. Tá? Então nós observamos aí que existe uma luz, né, que está aqui, ó, dentro da minha cabana, né, iluminando aí o nosso interior, como se fosse uma luz que utilizaríamos no nosso cenário para iluminar o nosso projeto à noite, tá? E na camada de número 2, eu teria agora a iluminação representado pelo sol. Então vamos ativar esta camada de número 2 e vamos desativar a camada de número 3. Então nós teremos aqui uma situação que poderia estar representando o amanhecer do meu cenário, né? Com essa questão de utilizar as lâmpadas em camadas diferenciadas, eu poderia então criar diversas formas de estar iluminando o meu projeto. A iluminação durante o dia, a iluminação durante a noite. Imagine, por exemplo, que nós tivéssemos aí um projeto, né, onde nós estaríamos trabalhando com um cenário com muitas barraquinhas, muitas cabanas ou casinhas ou uma cidade, por exemplo, né? E nós poderíamos estar aqui, ó, facilmente definindo se vamos fazer uma renderização de um momento que está durante o dia ou durante a noite, e dessa forma poderíamos estar aí simplificando em muito, né, a utilização das nossas lâmpadas no nosso projeto, ok? Justamente fazendo isso aí desta forma, ok, pessoal? Vocês conseguiram captar mais ou menos para que a gente pode estar utilizando essas camadas? Então esse recurso de camadas, ele veio para quê? Para nos facilitar, né? E aí é um recurso onde você vai determinar se você vai precisar utilizar isso ou não e em que momento você vai precisar estar utilizando, ok? Agora que já aprendemos como podemos aí facilmente estar selecionando aqui um objeto, né? Então vamos colocar no modo sólidos, por exemplo, estou selecionando aqui a câmera, né? Eu aperto a tecla M e simplesmente seleciono aqui a camada onde eu quero alocar esta câmera, né? É algo extremamente simples, ok? Por exemplo, nós poderíamos estar retirando neste momento a câmera da visualização do nosso projeto, uma vez que nós definimos ela aqui na camada de número 10, tá? E embora a câmera esteja existindo, né, a câmera ela sempre vai estar ativa, essa é a única coisa em que a gente não consegue desativar a câmera, selecionando ou não na cena aqui qual camada que nós queremos que participe da nossa cena, tá? A câmera ela vai estar sempre funcionando. Tirando a câmera, de resto não, né? Então nós podemos estar selecionando sempre as camadas que nós gostaríamos de estar visualizando ou não, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho mais este camarada aqui, tá? Para a gente poder estar conhecendo aí algumas outras funcionalidades, tá ok? E agora, para poder exemplificar melhor ainda, com esse projeto da cabana, ele vai entrar como uma luva para poder explicar para vocês agora um pouco melhor aí sobre este recurso aqui da nossa lista, tá? E aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor também as diferenças que existem entre cena e camadas, por que temos um e outro, tá? Vocês estão lembrados que eu falei que a cena determinaria aqui quais camadas participariam da visualização. Só que agora nós vamos entender um pouco melhor isso. Aqui nessa primeira opção onde está escrito Render Layer, é a opção que vem por default, né, por padrão, sempre que iniciamos um projeto novo aí no Blender, né? E nós podemos estar aqui dando um nome para este cenário. Então nós poderíamos clicar duas vezes, né? E poderíamos chamar aqui de luz do dia, ok? E o que vamos colocar nesta luz do dia? Então vamos entrar aqui no modo de renderização e vamos definir aqui
que nós vamos estar trabalhando no nosso cenário com 3 camadas, e dessas 3 camadas que participam na nossa cena, eu quero que apenas a camada 1 e 2 estejam ativas. Por isso que é luz do dia, ok? Agora vamos criar uma outra opção, e nesta opção vamos chamar de luz da noite. E agora nós vamos definir aqui que apenas a camada 1 e a camada 3 devem ficar ativas. Então nós temos aqui a luz do dia e a luz da noite. Perceberam como agora ficou muito mais fácil a gente fazer essa seleção do que queremos em cada uma das opções? Quer dizer, imaginem, por exemplo, que nós tivéssemos aqui um projeto bastante complexo, né? Como, por exemplo, aquela cidade. E na cidade nós teríamos a iluminação do sol para fazer a parte do ambiente aí do dia, né? E nós teríamos a iluminação dos prédios, das casinhas que compõem a nossa cidade. Imagine você fazer uma modificação desse nível em todo o seu cenário complexo. Entenderam? Então, desta forma aqui, nós conseguiríamos, rapidamente estar definindo de que forma gostaríamos de estar renderizando o nosso projeto. Vocês estão vendo que tem uma marquinha aqui, uma marcação aqui do lado, né? O que significa essa marcação? Significa que esta camada vai estar o quê? Participando no nosso processo de renderização. Se renderizarmos agora, olha o que vai acontecer com o nosso projeto. E se nós deixarmos estas 2 camadas aqui selecionadas, a gente vai acabar criando aí um efeito um pouco imprevisto, né? Então, por exemplo, se eu renderizar agora, provavelmente, como eu estou setado aqui na luz da noite, ele vai renderizar primeiro esta camada e depois ele vai processar aqui a camada luz do dia. Entenderam? Então, nós precisamos aqui estar desmarcando e marcando apenas aquilo que gostaríamos que o Blender estivesse processando. Se desmarcarmos tudo e tentarmos aqui renderizar, vai vir uma mensagem de erro. Todas as camadas de renderização estão desabilitadas, ou seja, o Blender não tem nada para ser feito. Então vamos ativar primeiro aqui a camada luz da noite. E agora, mesmo que estivéssemos posicionados aqui na luz do dia, vocês observam que quem é renderizado é a luz da noite. Agora poderíamos estar aqui invertendo e rapidamente já teríamos o nosso projeto preparado para fazer uma renderização do tipo da luz do dia. Ok? Eu acho que conseguimos entender de uma forma bastante clara a finalidade dessa lista aqui e como ela age aqui. E aí você deve estar perguntando, tá, legal, mas ainda assim eu não entendi direito qual a diferença entre cena e camadas. Por que eu tenho 2 seleções aqui? Porque esse camarada aqui, ele é geral, independente da seleção que você faça aqui, Quando eu clico na luz do dia, você observa que apenas a camada 1 e 2 estão selecionadas. E na luz da noite, a camada 1 e a camada 3. Agora observe o que acontece quando mudamos alguma coisa aqui. Se eu, por exemplo, selecionar apenas a camada 1, né? Se eu clicar agora em luz do dia, olha, ela continua permanecendo apenas a camada 1 selecionada. Então isso significa que na nossa cena só está participando agora a camada 1. E que esse grupo cena, ele é um grupo geral para todas as opções de cenas que nós temos aqui nessa lista, ok? Então, se renderizarmos agora, vocês observam que nem uma das luzes está entrando no nosso projeto, porque só temos a seleção da camada 1.
Se selecionarmos agora a camada 2, teríamos aqui então a luz do dia, mas se selecionarmos a luz da noite, não conseguiríamos nenhum efeito de luminosidade, porque não selecionamos aqui a camada 3 também, ok? Então eu acredito que dessa forma o mecanismo desta parte que trata aqui de camadas de renderização, né, ele está bem explicado para vocês, ok? E agora vamos aprender um pouquinho aí o que são essas camadas de máscara. Bom, então, para a gente poder entender um pouco melhor, eu voltei aí aquele projetinho que nós tínhamos começado aí no capítulo 10, né? E só para recapitular, nós temos na camada de número 5 a iluminação, na de número 4 a câmera, na de número 3 o cubo, na de número 2 a esfera e na de número 1 o cilindro, tá? Eu posso aqui pressionar a tecla Shift e ir arrastando, né? Já vou ativando automaticamente todas as camadas, tá? Para a gente entender de uma forma bem mais prática, vamos colocar aqui no nosso cenário todos os elementos e também vamos colocar todas as camadas ativas, ou seja, todos os objetos vão ser exibidos no processo de renderização. Agora, digamos que nós gostaríamos de tirar aqui a esfera, né? Então vou aqui anular a camada da esfera. E aí vocês observam que a esfera sumiu. Porém, ela ainda continua participando na questão da projeção de sombra, né? Ou seja, a luz está sendo calculada de uma forma onde o raio está sendo inibido pela presença aqui da esfera. Então agora vamos desativar esta camada número 2 da nossa cena também. E agora sim, conseguimos tirar completamente a ação dessa esfera. Agora, nós poderíamos também querer utilizar a esfera não como um objeto que fosse visível, mas como um objeto do tipo máscara. Então, para a gente poder entender melhor esta camada de máscara, vamos voltar a ativar aqui a camada 2 na nossa cena. E agora podemos ativar essa esfera simplesmente como um objeto do tipo máscara, tornando a camada 2 como uma camada de máscara. Então, ao acionar esta opção, nós observamos que o objeto parece ser aqui cortado, né? A esfera ela está aqui no nosso projeto, atuando agora desta forma. E através desse recurso de seleção de camadas, nós podemos então ter esta funcionalidade no Blender, né? Isso pode servir, por exemplo, quando você cria um objeto no computador e ele vai contracenar com uma filmagem, uma coisa que você fez aí no vídeo, né? Você filmou com a sua câmera. E aí você vai inserir este objeto renderizado aqui no seu projeto de vídeo. E para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou colocar esta situação como uma situação real para a gente ver como a gente poderia estar utilizando esse recurso aqui da máscara. Bom pessoal, para a gente poder ter uma ideia da necessidade da utilização de uma camada do tipo máscara, vamos começar aí com um projeto do zero, né? Vamos colocar aqui a visão da nossa câmera. E deixa eu também mostrar para vocês uma imagem que eu peguei aqui na internet, tá? Onde temos aí uma imagem simples, né? Um tronco de uma árvore, né? E a minha ideia é a gente criar aqui uma esfera e fazer essa esfera dar um giro completo ao redor desta árvore. E o desafio que nós vamos encontrar para poder fazer isso é fazer com que a esfera passe justamente atrás desse tronco dessa árvore, como se ela pertencesse realmente a esse cenário, né? Não vai ser um efeito especial, uma coisa assim
mirabolante, mas vai nos dar um bom entendimento do que é uma camada utilizada como máscara. Ok, pessoal? Bom, antes eu queria aproveitar até esse momento, porque eu vou fazer uma coisa aí na frente da tela de vocês e talvez vocês fiquem aí um pouco perdidos, né? Então deixa eu mostrar aqui, eu vou abrir aqui a pasta, tá? Eu tenho uma pasta aqui onde tem essa imagem, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, até para a gente conhecer uma outra funcionalidade que vai nos facilitar em muito todos os trabalhos que a gente venha fazer daqui para frente com o Blender, né? Isso só poderia ser realmente explicado, eu acho que neste momento, né? Inicialmente, se eu fizesse isso, a gente não ia entender, ia bagunçar, enfim, não ia ser muito produtivo para o nosso entendimento, tá? O Blender, ele tem aí uma facilidade que é o da gente arrastar a imagem. Então eu estou aqui com uma pasta, né, do Windows aberto, tá? Eu estou com esta imagem dentro dessa pasta, estou clicando com o botão esquerdo do mouse e estou arrastando ela aqui por cima do Blender, tá? E observe o que vai acontecer quando eu soltar esta imagem aqui em cima deste cubo. Interessante, não é? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou apagar este cubo. Vamos selecionar aqui o cubo, tá? E eu vou criar uma esfera. Isso, uma esfera, né? Vamos abrir novamente aquela pasta, vamos arrastar de novo a imagem em cima dessa esfera e observe o que aconteceu, tá? Nós estamos visualizando essa imagem aplicada como uma textura em cima da nossa esfera, tá? Se eu ampliar ela aqui um pouquinho, vocês estão vendo aí que essa imagem ela está aqui repetindo diversas vezes em cada uma das faces dessa nossa esfera. E aí você pode ficar aí com uma certa incógnita aí, uma dúvida, né? Será que essa imagem é um material? Será que isso que nós estamos verificando aqui nessa esfera agora é uma textura? Bom, então vamos matar essa curiosidade. Vamos aqui. Lembrando que eu estou aqui, olha, no modo de objeto com o objeto selecionado, ok? Então vamos entrar aqui no modo de material e nós observamos que a nossa esfera não tem nenhum material criado. E onde será que está vindo esta imagem? Será que ela poderia estar vindo da textura? Lógico que não. Se não existe um material, com certeza não vai existir aqui uma textura criada, né, para a nossa esfera, porque a textura é um complemento do nosso material. Então, se não temos o material criado, ela não pode ser uma textura. E se ela não é um material criado e também não é uma textura, provavelmente quando formos aqui renderizar esta imagem, nós vamos observar que nada acontece, não aparece absolutamente nada, mas ela está aparecendo aqui no nosso projeto, né? na nossa tela aqui de edição do nosso projeto, ok? Então, de onde será que está vindo isso? Para poder auxiliar você nesse entendimento, eu vou pressionar aqui a tecla N, lembrando que nós estamos no modo de objeto e com o objeto esfera selecionado, ok? Então eu aperto aqui a tecla N, estou vendo aqui uma série de propriedades de quem? Da minha esfera, porque ela está selecionada. Lembra quando nós aprendemos um pouco sobre essa janela, né? Então nós teríamos aqui a localização, enfim. Seria a mesma coisa que estar utilizando a tecla G, que é o Grab, né? Movimentando aí pelo eixo X, né? Então, da forma como movimentamos aqui, também movimentamos por aqui. Isso é só para evidenciar que todas essas características que temos aqui são referentes a quem? A nossa esfera. E se nós descermos um pouquinho aí, dentro dessas características, nós vamos achar aqui uma guia. Deixa eu baixar todas as outras, né? Nós temos uma guia aqui chamada sombreamento. E quando nós jogamos uma imagem nessa esfera,
ficou ativado esta opção aqui, ó, sólido texturizado. Se desativarmos esta opção, como um passe de mágica, nossa esfera volta a ter as mesmas características iniciais, né? E agora vou abrir de novo aquela pasta, vou arrastar novamente esta imagem aqui na esfera, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta opção aqui, ó, sólido texturizado. Observe que ele vai ser novamente ativado, ó. Ok? Ele está agora ativo, tá? Então, quando arrastamos a imagem e soltamos em cima dessa esfera, nós conseguimos visualizar essa imagem por causa desta opção aqui, sólido texturizado. Além, é claro, né, de nós estarmos aí com uma referência internamente no Blender apontando para aquele arquivo da imagem, né? E aí você também pode ter uma outra dúvida, né? Da onde estaria vindo esta alocação da imagem sobre a superfície dessa esfera aqui, ok? Da onde pode estar vindo isso? Será que está vindo da nossa guia de objetos, né? Então, se nós clicarmos aqui na nossa guia de objeto, deixa eu fechar agora essa guia aqui para aumentar um pouquinho a nossa tela, né? Nós vamos observar que não tem nenhuma referência aqui que poderia estar trabalhando com algo próximo de um mapeamento, né? Nós temos aí a localização, que é a mesma coisa que vimos na outra janela, e até vocês observam que nós temos a mesma funcionalidade repetida de diversas formas no Blender, né? Isso são apenas facilitadores, né? Se você estiver aí trabalhando com objeto, você também pode estar fazendo essas modificações por aqui. Enfim, mas não temos nada que possa trazer esse mapeamento. A única coisa que poderíamos ter alguma coisa com relação ao mapeamento seria aqui nas texturas, mas não temos nenhuma textura criada. Então, da onde será que está vindo esta referência, tá? E agora eu vou mostrar para vocês de onde vem isso, tá? Nós vamos entrar aqui no modo de edição. Então agora eu vou pressionar aqui a tecla Tab. Entrei no modo de edição, né? E aqui no modo de edição nós temos, como vimos na aula passada, sombreamento e UVs, tá? Então essas coordenadas estão vindo da onde? Do nosso mapeamento UV. Esse mapeamento, como aprendemos na aula passada, ele existe internamente já pré-determinado nos objetos. Porém, não sofreu aí nenhuma modificação, né? Então nós poderíamos aqui de uma forma rápida estar clicando aqui em desdobrar, e na aula passada nós vimos essa projeção UV inteligente, não foi? Além da opção desdobrar também, né? Que foi quando nós trabalhamos aí com a marcação de costuras, limpar as costuras. Vocês devem estar aí recordando aí no nosso capítulo 9, segunda parte, né? Onde aprendemos um pouco sobre isso. Só que agora nessa opção de desdobrar, para aqueles que já fuçaram, já deram uma mexidinha aí, já conhecem um pouco mais das outras opções que tem aqui, então existe aqui uma opção chamada projeção esférica. Não estamos trabalhando aqui com uma esfera? Então, a opção projeção esférica deve ser a que melhor se adapta ao nosso objeto de uma forma mais automática, ok? Sem estar utilizando aí costura, sem estar utilizando todos aqueles mecanismos conforme aprendemos na aula passada. Então eu vou fazer uma coisa mais rápida, eu vou utilizar aqui a projeção esférica. E observem o que vai acontecer aqui com o nosso objeto a partir do momento que eu fizer este mapeamento com a projeção esférica. Então vamos lá. E agora observamos que a imagem está de uma forma bem melhor aplicada no nosso objeto, ok? Da mesma forma que aprendemos na aula passada, nós também aprendemos aqui que poderíamos arrastar esta janela, né? E aqui poderíamos estar visualizando o nosso editor de imagens e UVs, né? Eu vou pressionar um X para apagar esta imagem.
E agora estamos vendo aqui a nossa esfera, só que quando apertamos aqui o X, acabamos apagando inclusive a imagem da esfera. Eu vou novamente aqui abrir a nossa pastinha e vou arrastar esta imagem aqui para a esfera. Observem que a imagem foi automaticamente carregada onde? Aqui no nosso mapeamento UV. E aí temos o mapeamento nesse formato de projeção esférica aberto aqui na nossa área de plano UV, que é um plano bidimensional, que é o que a gente falou aí na aula passada, né? Então, uma forma da gente estar jogando a imagem no objeto é dessa forma aqui, estar arrastando e soltando isso diretamente no objeto. E isso é uma grande facilidade que nós temos aqui no Blender, porque, como vimos na aula passada, nós tínhamos uma opção aqui que poderia ser abrir esta imagem por onde? Aqui por essa opção imagem, né? Vocês devem se recordar aí do que foi abordado na aula passada. Então nós viemos aqui em imagem, abrir a imagem. E eu quero que vocês observem que nós estamos agora aqui no Drive C. E eu vou ter que fazer diversos cliques aqui para poder chegar naquela imagem. Então eu estou dando aqui um clique, porque eu já tenho aqui uma opção favoritos, tá? E aqui eu tenho a imagem do capítulo 10. Aqui eu tenho a imagem, quer dizer, eu tenho que dar mais 2 cliques para poder abrir essa imagem. E aí eu consegui abrir essa imagem no Blender, né? Agora observem como é fácil quando nós fazemos simplesmente isso aqui, ó. Ok? E nós podemos estar arrastando essa imagem tanto aqui para o objeto, quanto também para o mapeamento UV. Neste caso aqui, tanto faz. Então, só para evidenciar para vocês que nós temos aqui diversos locais onde podemos estar fazendo isso, arrastando uma imagem e soltando aqui no Blender. Acabamos tendo aqui o mesmo efeito que se tivéssemos aí jogado esta imagem diretamente no nosso objeto, quer dizer, o efeito final foi exatamente o mesmo, né? E aí poderíamos estar então selecionando todos os elementos aqui do nosso mapeamento UV e estar fazendo aí, por exemplo, um redimensionamento da escala X, por exemplo, né? Então poderíamos estar ampliando um pouco mais, poderíamos estar aqui, ó, ajustando apenas este vértice para que ele ficasse aqui dentro da própria imagem, né? Grab X, e aqui teríamos um pequeno acerto desse mapeamento, de forma que todo o conteúdo da esfera estivesse contido aqui dentro da nossa imagem, ok? Bom, tudo isso que aconteceu aqui foi para poder explicar para vocês que esta imagem ela existe apenas como um facilitador neste momento. Vamos fechar aqui. Ela existe aqui como um facilitador neste momento, apenas para a gente ver como o objeto ficaria com uma imagem aplicada como textura e também para ver como esta imagem estaria mapeada, né, as coordenadas para estar aí aplicando esta imagem no nosso objeto. Mas se formos aqui renderizar isso, nossa esfera está sem nenhuma imagem. Então isso é uma confusão que as pessoas fazem inicialmente aí no Blender, falar, poxa, eu apliquei uma imagem, mas na hora que eu vou renderizar essa imagem não aparece, eu não estou entendendo mais nada. Não, a imagem foi colocada no objeto como um facilitador para o momento que nós estamos aqui trabalhando no nosso projeto, quer dizer, nós estamos aqui montando o nosso projeto. Então, para esse momento de trabalho, nós aplicamos a imagem e aí ela permite que a gente veja aqui como é que está as coordenadas de mapeamento e tudo mais. Agora, se desejarmos aplicar esta imagem no processo de renderização,
precisamos ter em mente que precisamos aí estar fazendo algumas configurações. Então precisaríamos o quê? Estar criando aqui um material para a nossa esfera. Depois que criamos este material, nós precisaríamos criar uma textura para a nossa esfera, né? E aí poderíamos finalmente estar visualizando essa textura. Ou então poderíamos criar o material e ativar aquela opção texturas de face, né? Dessa forma aqui nós estamos também renderizando esta imagem sobre o nosso material sem a necessidade de criarmos uma textura, ok? Então é bom que vocês tenham sempre isso em mente, né? Para a gente não ficar aí um pouco equivocado em relação a imagem estar aparecendo e não estar participando no nosso processo de renderização. Ok, pessoal? Então, eu fiz tudo isso, na verdade a gente saiu aí um pouco do foco, né, da criação de uma camada como máscara, mas foi muito importante isso tudo porque vai nos facilitar inclusive o que eu vou estar fazendo nos próximos passos do nosso projeto, que tem um objetivo do entendimento daquilo que nós fazemos quando aplicamos uma camada como máscara. Bom, eu vou apagar agora aqui essa esfera, a gente não vai precisar mais dessa esfera. Deixa eu entrar em modo de objeto, vamos deletar a esfera. Bom, pessoal, e aí o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou arrastar a imagem para o fundo da nossa janela de trabalho. E aí você vai falar, pô, mas para o fundo da janela de trabalho? E para que eu vou usar isso, tá? Ela vai nos auxiliar a estar modelando os objetos, a fazer os movimentos corretos na parte de animação do nosso objeto. Então essa imagem que nós vamos ter aí na nossa tela de fundo, ela vai auxiliar no objetivo de criarmos aí uma esfera que vai dar uma volta completa em torno do tronco dessa árvore, ok? E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou criar até aqui um objeto, só para a gente ter um objeto aqui já pré-definido, para vocês verem o que acontece. Eu vou chamar então a imagem, estamos aqui com a imagem, tá? E em vez de eu arrastar esta imagem aqui na esfera, eu vou soltar ela aqui na nossa área de fundo, ok? E olha o que aconteceu. Ele jogou essa imagem na nossa tela de fundo com a dimensão exata da visualização da nossa câmera. Mas da mesma forma, quando arrastamos a imagem sobre um objeto, então eu vou arrastar ela aqui também sobre o nosso objeto, os dois não participam do processo de renderização, tá? Então eu vou fazer aqui a renderização. Vocês estão vendo que nem a imagem do fundo e nem a imagem da esfera estão aqui aparecendo, tá? Por quê? Porque tanto para ela aparecer no fundo quanto para revestir um objeto, nós precisamos estar aí alimentando algumas outras coordenadas no Blender, né? Para que isso funcione. E como vamos estar vendo um pouco mais à frente, eu vou deletar aqui essa esfera e agora vocês vão conseguir entender perfeitamente por que eu coloquei essa imagem aqui no fundo da nossa área de trabalho, tá? E também vai ser uma dica muito importante para os próximos projetos que vocês venham a fazer, ok? Essa imagem de fundo, ela não funciona de todas as formas que a gente gostaria. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui com uma visão de topo ou uma visão de frente, por exemplo, e eu arrastasse essa imagem aqui, ó, vocês vão observar que nada acontece, né? Ó, novamente, estou arrastando, soltando aqui e não aparece nenhuma imagem, tá? Por quê? Como um exemplo, usar uma imagem de fundo para nos auxiliar na modelagem de um objeto. Não vamos conseguir ter aí um processo de modelagem bem feito no Blender se estivermos no modo de visualização em perspectiva. Então precisamos clicar aí a tecla 5 do teclado e colocar ela no modo ortográfico, que é o que a maioria das pessoas conhece como ortogonal.
Nesse modo, nós perdemos a influência da perspectiva e conseguimos fazer aí um processo de modelagem muito melhor, né? Então, vou criar aqui um plano, por exemplo. Vamos entrar no modo de edição desse objeto. Eu vou fazer aqui uma pequena extrusão para dar uma espessura para esse objeto, ok? Tá? E aí o que acontece? Olha, se nós estivermos modelando este objeto com uma imagem de fundo, utilizando aqui a perspectiva, nós vamos ter um problema onde essa dimensão dessa face aqui, ela fica menor do que essa área aqui do nosso objeto. Embora os dois lados tenham o mesmo tamanho, quando colocamos em perspectiva, e aí aquilo que nós falamos lá no início do curso, né? À medida que os pontos, as imagens vão se afastando para o horizonte, eles vão eles têm uma tendência de se aproximar ao centro, né? Então, nesse modo de visualização em perspectiva, é um pouco complicado da gente poder estar aí, ó, editando um objeto. Quando colocamos no modo ortográfico, ok? As duas faces, elas têm exatamente a mesma dimensão, ok? E vocês vão perceber que isso daqui facilita muito quando nós estamos modelando um objeto, tá? Então, essa imagem que podemos estar aplicando, por exemplo, aqui na visão frontal, né, do nosso objeto, ela só vai aparecer neste modo ortogonal. E se desativarmos, entrarmos aqui na perspectiva, a gente vai ver que essa imagem some e não conseguimos realmente aplicar essa imagem, né? Nós podemos arrastar e soltar quantas vezes vocês quiserem, não é um defeito do Blender, tá? Mas isso só vai funcionar aqui neste modo aqui. Agora, no modo câmera, nós conseguimos fazer isso mesmo utilizando a visão em perspectiva, tá? Porque a câmera, ela já está na posição de renderização, né? E em alguns objetivos que a gente possa ter aí na utilização do Blender, nós podemos aí estar podendo trabalhar também no modo de câmera e vamos acabar usando este modo agora no nosso projeto, tá? Eu vou deletar então aqui este plano. Isso foi só para vocês poderem aí aprender um pouco mais, né, sobre as funcionalidades do Blender, tá? E aí nós vamos matar várias coisas de uma vez só, né? Vamos aprender também como fazer uma modelagem de objetos com a utilização de uma imagem de fundo, tá? Então eu vou criar aqui alguma coisa próxima, mais parecida aqui com o tronco, né? E o que poderia? Qual é o formato básico que nós temos que é mais próximo do tronco, né? Nós temos aqui quem? O cilindro, né? Então o cilindro, ele tem aí um formato bastante aproximado, tá? Eu vou fazer aqui alguns efeitos de rotação nisso, né? E o meu intuito aqui, ó, é deixar ele próximo das dimensões do tronco, tá? Então eu vou aproximar um pouco mais para a gente poder melhorar aqui a questão disso, tá? E agora eu vou acelerar o vídeo para a gente ver todo esse processo de modelagem. E no decorrer dessa modelagem eu vou estar utilizando muito aí a extrusão, né? Então vou estar selecionando os vértices que compõem essa parte de cima aqui do meu cilindro. Vou estar selecionando apenas eles, vou fazer o processo de extrusão e aí eu vou criar um objeto que vai ter exatamente as mesmas dimensões do tronco desta imagem aqui, ok? Então eu vou acelerar o vídeo agora e vocês fiquem aí curtindo um pouco a musiquinha de fundo.
Bom, pessoal, aí vocês devem ter percebido que eu acabei criando então um objeto e ele está aqui na frente do nosso tronco e ele vai nos servir para justamente fazer esse processo de máscara. Eu vou precisar também criar aqui no nosso projeto uma esfera, né? Então vamos criar aqui uma esfera e essa esfera é quem vai estar passando na frente do nosso tronco. Como a esfera vai passar mais ou menos nesta direção aqui, eu não preciso fazer o tronco até o final, nem esse pedaço aqui em cima da nossa imagem, tá? Agora nós vamos fazer o processo de animação da esfera. Eu vou pedir novamente a vocês que não se preocupem com esse processo de animação, porque eu vou estar mais à frente no curso do Blender, está com um capítulo única e exclusivamente para a animação. Então, novamente eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para a gente poder ter esse processo da criação do projeto de animação rapidamente criado. Bom, agora eu já fiz o processo de animação, então para a gente poder ter uma ideia de como é que está isso, né? A esfera ela passa aqui na frente do tronco da árvore e quando chega aqui ela vai passar por trás desse tronco, ok? Muito bem. A nossa animação ela tem um começo aqui no quadro 0 e vai até o quadro 240, sendo que o quadro 240 ele tem exatamente a mesma posição do quadro inicial 0, ok? Então, em vez de eu finalizar esta minha animação no quadro 240, eu vou finalizar ela no quadro 239, né? Então eu vou acertar isso aqui, 239, e agora temos aí o processo de animação. Temos ainda algum probleminha aqui na questão da velocidade, que precisaríamos estar modificando isso no projeto de animação, que é essa velocidade quando a esfera ela chega nesse ponto aqui e quando ela inicia novamente, né? Poderíamos estar modificando isso para ter uma velocidade mais contínua. Mas o objetivo do nosso curso nesse momento é aprender sobre máscara e não sobre animação. Então, eu acho que da forma que está, já está perfeito, né? Vamos parar aqui o projeto de animação e agora vamos começar a utilizar os recursos que estamos aprendendo neste capítulo. Então eu vou selecionar aqui o objeto que representa o tronco da nossa árvore e vou apertar aqui a tecla M e vou direcionar este objeto para a camada de número 2. Então agora ela não existe mais no nosso cenário, né? Se animarmos isso, vocês vão ver que agora a esfera ela ganha um aspecto que está rodando na frente desse tronco, né? Perdemos aquela noção que tínhamos antes, que ela passava em volta do tronco da árvore, né? Agora é como se estivesse rotacionando aqui apenas na frente do nosso cenário, tá? Então, vamos entrar aqui no íconezinho que nós aprendemos nesta aula, que são as camadas de renderização, e aqui vamos fazer uma pequena definição. O nosso cenário ele vai ser composto por duas camadas, então a camada 1 e a camada 2. Então, pressionando aqui a tecla Shift, como ensinei, nós temos os dois objetos aqui aparecendo na nossa animação. Só que
A camada 1, ela vai ser a camada de visualização, tá? E a camada 2 vai ser a camada utilizada como máscara. Dessa forma aqui. Então, nós temos o nosso cenário, onde temos duas camadas que participam, sendo que a camada número 1 é a esfera e ela vai estar sendo visualizada como um objeto normal. E a camada número 2, que é o nosso tronco, ele vai estar sendo utilizado apenas como uma máscara, né? Podemos então fazer um processo aqui de renderização só para a gente ver se isso está acontecendo, tá? Então vou apertar aqui o F12 e observamos que quando o tronco está ficando na frente da nossa esfera, ele está realmente cortando a nossa esfera, ou seja, a nossa camada de máscara está funcionando perfeitamente, ok? Muito bem. Agora precisamos fazer aí alguns ajustes, né? Primeiro precisamos colocar esta imagem de fundo na renderização. E como podemos fazer isso, né? Nós temos aqui uma opção chamada ambiente, né? Então vamos clicar nesta opção e uma vez que selecionamos a opção ambiente, deixamos selecionado aqui o elemento World, que na tradução do inglês é mundo, onde vamos ativar o céu como papel. E uma vez feito isso, nós podemos entrar nesta opção aqui de textura e criar uma textura para o nosso ambiente. Então vamos clicar aqui em novo, vamos definir aqui a imagem. Então eu vou direcionar para aquela imagem da árvore, tá? Bom, então vamos mudar agora a visualização para o modo de renderização, para que a gente possa ver aí todas as alterações. E aqui na textura, nesse grupo influência, vamos ativar este campo horizonte, para finalmente podermos ver a imagem aplicada no processo de renderização. E para a gente poder está corrigindo esse problema aqui desse sombreamento causado por um tronco que está sendo utilizado como uma máscara, né? Nós temos aí algumas opções. Uma delas, acho que a melhor que poderíamos utilizar nesse momento, seria da gente estar selecionando a lâmpada, né? Então aqui eu estou selecionando a lâmpada, vou entrar nas propriedades da lâmpada. A gente ainda não, se eu não me engano, nós não aprendemos nada sobre lâmpadas, iluminação ainda no curso, tá? Mas só para vocês poderem entender como poderíamos corrigir isto, tá? Nessa opção de lâmpada, eu tenho uma opção aqui onde eu trato das sombras, as sombras que são projetadas pela lâmpada, né? Então eu estou usando aqui as sombras traçadas por raios. Só que como o nosso objeto aqui, vamos entrar no modo de renderização, e o nosso objeto, mesmo estando aí na camada de máscara, né, que é a camada 2, ele está aqui influenciando na projeção dessa sombra aqui, né? Então como é que a gente pode corrigir? A gente pode dar uma definição para esta lâmpada que ela faça os traçados de sombras, né, apenas para a camada onde a lâmpada pertence, né, que no caso é a camada 1. Então, se ativarmos esta opção aqui, nós não vamos projetar sombras por elementos de outras camadas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se nós criarmos aqui, vou entrar no modo sólidos novamente, eu vou criar aqui um outro objeto. Podemos criar aqui um cone, né? Vamos criar esse cone e vamos direcionar este cone. Deixa eu colocar aqui uma visão por topo, tá? Para a gente ter aí uma ideia. Vamos colocar ele aqui mais ou menos e vamos colocar aqui no modo de visualização
por renderização. Ó. Eu acho que o cone não está na camada 1. Vamos movimentar ele. Está aqui na camada 2, que foi a última camada que nós definimos, então vamos mudar ele para a camada 1. Então vocês conseguem observar que o cone aqui, ó, ele participa no caso da projeção de sombras, tá? Eu vou então deletar ele, tá? Isso foi só para a gente poder evidenciar que o elemento aqui, no caso, o tronco da nossa árvore, ele simplesmente deixou de influenciar, né, na camada número 1, ok? Que é onde está a luz e onde está também a nossa esfera, tá? Então, dessa forma nós conseguimos aí solucionar esse problema aqui da projeção de uma sombra. O que poderíamos fazer aqui é também dar uma tratativa aí para nossa esfera, para deixar um pouco mais atrativo aí o nosso projeto, né? Então nós poderíamos criar aqui um material para ela, poderíamos colocar uma propriedade de espelhamento, vamos ativar isso em 100%, né? Vamos ver como é que está esta imagem renderizada. Então aqui nós temos a esfera espelhando já o nosso ambiente aqui, né? Ela está um pouco facetada demais, né? Vamos suavizar ela um pouquinho. Vamos então suavizar essa esfera. Vamos ver como é que ficou agora. Agora ficou muito melhor. Poderíamos também utilizar um pouco de transparência, né, nesse elemento. Isso vai nos ajudar um pouco rapidamente, só para dar um pouco mais de realidade, aí, realismo para nosso projetinho, tá? Mas eu acredito que já tá pronto, tá? Então eu acredito que dessa forma vocês devem ter aí compreendido muito bem para que serve as máscaras, né? Para que a gente usa uma camada como máscara, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui. Só pra gente ter uma ideia na hora que ele passa aqui pelo tronco, né? Olha como ficou bacana, né? Como tá, apesar da gente fazer um projetinho aí rápido, né? Com poucos recursos, né? A gente já tá conseguindo um efeito visual bastante interessante aqui, né? Então eu vou agora colocar o meu projetinho aí para renderizar, pra gente depois ver o resultado final desse processo de utilização de uma camada como máscara, tá? Então agora vamos ouvir um pouquinho de música enquanto a gente vai renderizar este projeto. E agora, saindo um pouquinho dessa opção aqui de camadas, nós temos uma outra opção, que é a opção cenas, né? Que é essa outra guiazinha. Aqui também não tem muita coisa nesse primeiro momento para a gente estar conhecendo. Aqui nessa opção de cena é onde poderíamos estar definindo, por exemplo, a câmera do nosso projeto, né? Então nós temos uma câmera, vamos colocar aqui na visão de topo. Deixa eu tirar aqui do processo de renderização, vamos enxergar como sólidos. Então nós temos aqui uma câmera, certo, pessoal? E aí poderíamos estar criando uma segunda câmera. Eu vou fazer aqui um Shift. Deixa eu ativar aqui o Screencast, que não sei em que momento eu acabei desativando.
Eu vou pressionar aqui Shift D. Então estou clonando esta câmera. Vamos mudar ela completamente para a gente ter uma ideia de que isso se trata mesmo uma segunda câmera, né? Vamos olhar aqui pela visão frontal, vamos elevar esta câmera, vamos rotacionar ela um pouco, vamos rotacionar ela um pouquinho mais, vamos modificar para essa segunda câmera, vamos ver como é que ela está visualizando e fazer aqui um pequeno processo aí de rotação. Agora vamos rotacionar pelo eixo X e pronto, tá? Então, se renderizarmos agora, nós estamos visualizando o nosso projeto pela câmera 2, né? Se modificarmos aqui, então estaremos voltando para a primeira câmera, né? Então, nessa parte de cena, vocês já conheceram um pouquinho aí do que ela deve fazer, né? Nós temos ainda algumas opções aqui, mas nesse primeiro momento não quero falar sobre elas. Vamos falar um pouquinho aqui dessa parte de unidades. Por exemplo, vamos fazer um deslocamento aqui do nosso objeto. E eu gostaria que vocês observassem que quando eu faço esse deslocamento, existe uma informação aqui, ó, vocês estão vendo? Que é uma medida interna aí do Blender em relação ao grid, né? Esse grid que nós temos aqui embaixo, tá? E nós poderíamos estar trabalhando com outros tipos de medidas. Então poderíamos aqui selecionar uma opção onde trabalharemos com centímetros, né? Então agora estamos aí no comprimento do tipo métrico, né? Se estivermos trabalhando com ângulos, né, vamos estar informando aqui em graus e não em radianos, ok? E aqui temos uma configuração de escala que vai modificar automaticamente dependendo dessa unidade que selecionamos aqui. Na verdade, isso daqui ele vai estar modificando quem? Estes elementos que estão aqui embaixo. Então, uma pré-definição desses elementos. Por exemplo, se mudarmos aqui para metros, continuamos no comprimento métrico, só que a escala agora ela está definida em 1. Quando mudamos para centímetros, ela fica definida em 0,01, né? Precisamos aí de 100 centímetros para conseguir 1 metro. Então, basicamente é isso que acontece. Se mudarmos isso daqui para milímetros, então teríamos 0,001, ou seja, precisamos de 1000 milímetros para conseguirmos 1 metro. E aí, quando fazemos estas modificações aqui, observe que quando deslocamos o nosso objeto aqui no projeto, aparece uma referência aqui embaixo de milímetros agora. Estão vendo? Né? Então há uma informação de milímetros. Então nós poderíamos usar essas opções aqui para estarmos aí modelando os nossos objetos e ao mesmo tempo obedecendo uma escala, né? Então, por exemplo, se fôssemos aí modelar um carro, nós poderíamos aí dar uma definição de que um carro deve ter aí uma média de uns 2 a 3 metros, né? Acho que uns 3 metros de comprimento. Então nós poderíamos aí estar colocando isso aqui em metros, né? E aí poderíamos estar trabalhando com essa escala em todo o nosso projeto, ok? Então isso é um parâmetro que nós podemos estar utilizando para conseguirmos dar uma escala para tudo aquilo que nós estivermos criando no Blender, né? Então nós poderíamos criar um projeto de uma casa e aí poderíamos colocar um pé direito, uma altura de 2,5 metros, 3 metros, por exemplo. Então, transformando essas unidades aqui em unidades do nosso conhecimento, nós conseguiríamos aí
estaríamos conseguindo manter aí uma proporção em todos os objetos que nós estivéssemos criando, né? Então, poderíamos criar uma casa com um pé direito de 3 metros, poderíamos criar uma casa com uma distância entre ela e o muro de 3 metros também. Enfim, quando precisamos aí retratar no nosso projeto algumas características mais próximas da realidade, precisaríamos estar então trabalhando também com uma unidade de medida que nos ajudasse com essa escala. Ok, pessoal? O que mais poderíamos falar aqui? Conjunto de seleção de chaves, não. Gerenciamento de cores, também acho melhor não. Áudio, não. Essa opção aqui, gravidade, quando nós... por exemplo, quando eu fiz aquela animação do dado, eu vou colocar aí na tela para vocês relembrarem, eu usei a utilização da gravidade, né? Foi através dela que o dado teve aí essa queda e esse processo de animação foi de certa forma automático, tá? Então, existe aqui no Blender algumas características que nós podemos estar colocando que vão ser similares às características que nós temos aqui no nosso ambiente real, né? E aí uma delas é a gravidade. E a gravidade, ela sempre atua no nosso eixo Z aqui, né? Então o eixo, no caso, é o eixo que nessa perspectiva, né? Ele é o camarada que faria aí o nosso objeto estar caindo, né? É apenas nessa forma que ele atua, ok? Mas poderíamos estar aí criando uma gravidade horizontal também, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Então aqui nós conseguimos visualizar como estão feitas essas medidas. Nós temos então uma gravidade de 9,81 e isso atua como uma aceleração constante com um sentido, e o sentido é dado aqui pelo valor positivo ou negativo. No caso, o valor negativo, ele faria o nosso objeto aqui cair, né? Se ele fosse um valor positivo, o nosso objeto provavelmente estaria aqui levitando, né? Iria subir constantemente. Então, a gravidade é uma força que atua sobre o nosso projeto, que em alguns determinados momentos nós podemos estar utilizando ou não, de acordo com o objetivo do nosso projeto. Agora, poderíamos estar aqui definindo uma gravidade no eixo X também e no eixo Y também. Na posição que estamos agora, se colocássemos uma gravidade no nosso eixo Y de forma positiva, ela andaria no sentido desta flecha aqui, ou seja, neste sentido aqui. Então, nosso objeto começaria a andar desta forma aqui, ok? Só que isso tudo só acontece quando a gente vai e cria aí alguns parâmetros nessa parte aqui de propriedades físicas, tá, pessoal? Não vimos isso ainda, não trabalhamos com isso, mas é só para vocês terem um entendimento de que esse campo gravidade atua dessa forma, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes nessa opção aqui de cenas, porque eu entendo que ainda não é o momento da gente estar aí trabalhando com essa opção aqui. É só para que vocês tenham um entendimento de que existe alguma coisa no Blender que vai estar aí, ó, trabalhando com cenas, que vai estar fazendo esta modificação, tá? E temos também aqui um seletor de camadas, né? Que é um que nós começamos a conhecer aí no começo do curso. Vocês devem estar entendendo, por exemplo, que no primeiro momento, quando estamos ainda aprendendo a modelar um objeto, texturizar esse objeto, e ainda temos muitas coisas para aprender, como animação, forças físicas, iluminação, câmera, quer dizer, tem tantas coisas ainda mais importantes nesse primeiro momento para a gente estar aprendendo. Porém, eu precisava aqui dar uma passada com vocês por cima dessas duas opções aqui, tá?
para que vocês tivessem aí um pequeno entendimento e, de certa forma, agora vocês também sabem onde conseguimos trocar as câmeras, né, do nosso projeto, ok? Então poderíamos estar criando mais câmeras aí e estar definindo. E as câmeras, eu vou adiantar até um pouquinho mais para vocês. As câmeras, num projeto de, por exemplo, de animação, vocês podem estar colocando várias câmeras no nosso projeto e você pode ainda estar dizendo, olha, o Blender, da animação que vai do quadro 0 até o 60, eu quero utilizar a câmera 1. A partir daqui eu quero que você utilize a câmera 2. E aí nós poderíamos estar trabalhando no Blender exatamente como num ambiente de produção cinematográfica. Ok, pessoal? Então é só para a gente poder ter um entendimento. Então eu entendo que nesse primeiro momento nós já atingimos o objetivo desse capítulo, né? Conhecemos aí um pouquinho de camadas e um pouquinho de cenas. Bom, pessoal, eu entendo aí que a gente conseguiu aí ter um apanhado geral já sobre camadas e cenas, né? Não detalhamos todas as opções, até porque já consumiu bastante tempo só para a gente aprender a utilizar esse recurso aqui da máscara. Mas nos serviu esse capítulo aí para uma visão geral. No capítulo 11, nós vamos aprender a trabalhar com curvas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido aí bastante produtivo para vocês. Não foi um capítulo tão essencial assim, né? Mas nos serviu aí para ter uma visão geral do que são esses recursos. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o meu joinha. E se você começou a assistir este vídeo aqui porque entrou diretamente neste capítulo do curso, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, porque sempre que eu estiver aí publicando novos vídeos, você ficará sendo comunicado. E também para aqueles que estão começando agora, que chegaram neste curso através desse vídeo, não esqueçam de dar uma olhada lá no canal AFR 2010, onde vocês vão encontrar aí diversos capítulos já referentes ao curso de Blender, assim como outros vídeos também. Muito obrigado por sua companhia aqui até o final. Um abraço a todos e nos veremos então no próximo capítulo.